Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, nós iremos trabalhar com substantivos simples. Pegam o livro 3 de vocês, abram lá na página 32. Hoje, o substantivo simples, gente, nós vamos trabalhar lá na página 32. O que vem a ser substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome a seres, a coisas, a ideias, a sentimentos, a objetos. Também o substantivo, ele pode ser o substantivo próprio ou comum. Nós temos dentro do substantivo número, que é singular e plural. O substantivo também pode ser em gênero, que é o masculino e o feminino. E temos o substantivo grau, que é o aumentativo e o diminutivo. Mas hoje nós iremos trabalhar com o substantivo simples, especificamente, tá? Então, o nosso tema é substantivo simples. Vamos entender um pouquinho o que vem a ser substantivo simples. O substantivo simples, ele é formado por uma única palavra. Por exemplo, a palavra banana é uma palavra simples. Por quê? Porque ela é composta somente por uma palavra. A palavra Maria também é considerada um substantivo simples. Por quê? Porque ela é escrita somente com uma palavra. Tá certo? Então, crianças, esse é o nosso assunto de hoje, onde nós vamos estar trabalhando com o significado do substantivo simples. Não esqueçam que o substantivo simples, ele é formado por uma única palavra. Já o substantivo composto é aquele substantivo que tem duas ou mais palavras. Ou seja, guarda-chuva. São duas palavras, né? Guarda-chuva. Por exemplo, olha aqui a palavra guarda-chuva. Guarda-chuva. É uma palavra composta. Por quê? Ela é escrita com duas palavras. A palavra guarda-sol, né? Ou guarda-chuva também. Eu coloquei essas duas palavras porque em várias regiões elas mudam muito a comunicação, né? A forma de se falar, de se chamar, dar esse nome para esse objeto. Então, o substantivo composto é aquele composto por duas ou mais palavras. E o substantivo simples, que é o nosso tema em destaque, é aquele substantivo que é composto por uma única palavra. Um exemplo de substantivo simples: vovô. O exemplo de um substantivo composto: beija-flor, guarda-sol, guarda-roupa, guarda-civil, tá certo? Vamos dizer o nome de um pássaro no substantivo composto? Tico-tico. Eu até deixei aqui um exemplo, olha aqui, substantivo composto, tico-tico. Substantivo simples, anum, porque é escrito com uma única palavra. Pardal é o nome de um pássaro escrito somente com uma palavra. Bicudo também é o nome de um pássaro, é escrito somente com uma palavra. Ou seja, são nomes escritos com uma única palavra. Nós chamamos de substantivos simples. E o substantivo composto é aquela palavra composta por duas palavras. Exemplo: tico-tico, tico-tico, ave Maria, bem te vi, quero, guarda-chuva, guarda-sol. Então, esses são alguns exemplos de substantivo simples e substantivo composto, tá bom? Então, pegue o livro de vocês,
tá? Essa é uma pequena demonstração que eu fiz no quadro para que vocês possam entender melhor o nosso conteúdo. Pegue o livro de vocês, vamos acompanhar lá na página 31 não, perdão, lá na página 32. Como a 32 era falando sobre o conceito de substantivo simples, e eu já acabei de explicar para vocês, vocês podem estar passando lá para a página 33, que é o exercício de aplicação. Você leu uma história cujo título é O Menino e a Cerejeira. Observem que as duas palavras estão destacadas. Com relação às palavras destacadas, é correto afirmar que, letra A, o menino e a cerejeira são substantivos comuns e simples. Letra B, o menino e a cerejeira são substantivos próprios e simples. C, o menino e a cerejeira são substantivos comuns e próprios. Letra D, o menino e a cerejeira são somente substantivos próprios. Ou seja, você vai ter que identificar se as duas palavras, a palavra menino e a palavra cerejeira, são considerados substantivos próprios e comum, são considerados simples e composto. Então vamos lá. Para você, a palavra menino e cerejeira é considerado um substantivo próprio e comum? Ele é considerado um substantivo comum e simples? Ou ele é considerado um substantivo próprio? Ou próprio e simples? Quem marcou a letra A, ele é um substantivo comum e simples, acertou. Por quê? Porque a palavra menino é uma palavra comum. Eu posso chamar qualquer menino do sexo masculino de menino, né? Um garoto de menino. E a palavra cerejeira é uma palavra simples. Por quê? É escrita só, as duas são simples e escritas somente com uma palavra, tá? Então quem marcou a questão da letra A está correto. Na número 2, o substantivo simples, ele é formado somente por uma palavra. Como nós acabamos de ver, que o substantivo simples, ele é formado por uma única palavra. O substantivo composto, que é formado por duas palavras, ou mais, né? Então, na questão número 2, o substantivo simples é formado somente por uma palavra. Pinte apenas as crianças que têm como nome um substantivo simples. Então, você vai pintar somente as crianças, tá? Quando eu digo as, eu estou falando no plural, então é mais de uma. Você vai pintar a imagem das crianças que tem o nome e que é considerado um substantivo simples. Não esqueçam que substantivos simples são palavras, são nomes escritos com uma única palavra, tá? Virem a página de vocês. Na página seguinte nós temos como são os nomes de seus colegas. Como são os nomes dos colegas de vocês de sala de aula? Há mais substantivos próprios com uma ou com duas palavras? Na sua sala de aula, existem crianças com os nomes mais com substantivos simples ou com substantivos composto, com mais de um nome? Com a ajuda do professor, elabore uma lista no quadro negro, separando os nomes com uma e com duas palavras. Em seguida, copie as palavras copia na tabela somente os substantivos próprios simples. Então, na tabela, você vai copiar somente os nomes das crianças, que são os substantivos próprios e simples. Ou seja, são nomes que têm uma única palavra, tá bom? Vou já organizar para vocês aqui na lousa. E no exercício para casa, nós vamos ter o quê? Encontre em jornal ou revista 7 nomes próprios escritos com mais de uma palavra. Recorte-os e colhe-os no quadro, nomeando cada uma das crianças. Ou seja, você vai encontrar os nomes e nomear cada um
Cada uma das palavras que você encontrar, você vai nomear para cada uma das crianças que já se encontram aqui na atividade. Ok, crianças? Virem a página. Na questão número 5, que é o exercício ainda para casa, circule somente os substantivos simples. A palavra, você vai ler todas as palavras e circular somente o que for substantivo simples. Não esqueçam que substantivos simples são nomes escritos somente com uma palavra. E na questão número 6 e última, forme frase com as palavras que você circulou. Você vai formar frases aqui embaixo com as palavras que você vai circular aqui nessa questão. Ok, meus amores? Então a nossa aula de hoje vai ficar por aqui e eu espero vocês na próxima aula, se Deus quiser.